Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Para modificar um pouquinho o nosso início, vou te dar bom dia, Zé. Tá joia, tudo bem, tá tudo certo. Hoje estamos aqui, permanecemos no capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, aqui da parte terceira do Livro dos Espíritos. Agora vamos ver se conseguimos terminar esse capítulo, tratando aqui de dois itens hoje, da caridade e amor do próximo e amor materno e filial. E aí, então, hoje vamos tratar desse tema que é um tema caríssimo para os espíritas, que é a ideia da caridade, não é isso? Ah, vamos lá. Vamos E lá. Kardec começa perguntando qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, uma definição que nós adoramos repetir, mas estamos bem longe ainda de introjetar para praticar. Você concorda? É, eu acho, inclusive, que há uma certa. é, Banalização? Não, assim, como é que eu vou dizer? Eu tenho uma interpretação que eu acho que é bastante particular sobre essa resposta. Opa, queremos conhecer. Porque é, o que eu normalmente observo é que as pessoas não conseguem perceber que é a minha, estou botando aqui, né? Lógico, estou aqui. Nós, as pessoas, não é nós. É. Não, não, eu estou dizendo, eu estou dando aqui a minha versão, né? De que existe Antes de uma você dar a gradação. sua versão, Ah, que é bem particular, deixa a gente falar um pouquinho sobre a definição no geral, porque eu quero conhecer o seu particular. Quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, para nossa surpresa, numa primeira leitura, ele foge a qualquer conceito de caridade material para abordar no prisma da caridade moral, dizendo benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Sem queimar o que você vai dizer, certamente, quando a gente fala em sentimentos, benevolência, indulgência e perdão, nós percebemos uma gradação aí, né? Uma escala de dificuldade para o nosso espírito imperfeito. Benevolência, boa vontade. Boa vontade para com todos. Indulgência é a capacidade de desculpar, desculpar o mal feito. Perdão é quando você se sente ofendido e você tem que relevar a dificuldade do outro em agir melhor e numa atitude de auto-amor, preservação por você mesmo, você entender que aquela ofensa fala mais da realidade do outro do que muitas vezes da sua própria realidade. De maneira geral, benevolência, boa vontade, indulgência, desculpa, desculpar e perdão, é relevar, passar adiante, certamente não tendo aos seus inimigos o amor que tem aos amigos, mas atendendo aquela beleza de recomendações de O Evangelho segundo o Espiritismo, sobre qual deve ser a nossa atitude diante daqueles que se colocam ainda numa posição de inimigos nossos. A gente recomenda pesquisar, reler e meditar sobre essa recomendação. é isso aí. Inclusive, temos um comentário sobre o capítulo Amai os Inimigos, né? Que eu vou botar aqui um cardzinho para você encontrar e depois poder acessar essa conversa que a gente teve sobre esse capítulo do Amor aos Inimigos, que a gente vai voltar a falar que Kardec trata aqui na frente, né? E o que eu Aham. queria, a minha versão particular, é exatamente essa que você apresentou. Você se antecipou aqui ao que eu ia falar, que é exatamente isso.
essa ideia de que Kardec traz uma. Kardec não, os espíritos trazem uma definição eminentemente moral, não é? Moral. Que Kardec vai fazer uma associação na nota com o aspecto material, porque na nota de Kardec você vai encontrar, nós vamos encontrar uma, uma ligação entre o sentido do perdão e a caridade material, que a gente vai falar daqui a pouco, quando analisar a nota, e essa ideia de gradação, que é exatamente a benevolência, a boa vontade, a indulgência, que eu prefiro falar que é disposição para perdoar. Então não é simples, é mais a disposição para perdoar do que o perdão, embora no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes a indulgência apareça como sinônimo direto do perdão. Mas não é não. Pois é, se a gente olha no Eu gosto de dicionário, pensar em indulgência como a desculpa, porque às vezes a pessoa não está nos ofendendo, ela age mal com a gente, puxa, chateia a gente, mas não magoa, não ofende, né? Há também nesse mal agir do outro há uma gradação. Há coisas que podem até, era uma coisa, foi uma má palavra de um momento, uma ação de uma pessoa cansada, e a gente desculpa, é indulgente, diferente de coisas que nos ofendem, aham, né? aham. Muito bem. Desculpa. Então, é essa a ideia geral aqui da caridade, né? Então, a gente agora vai analisar aqui a nota de Kardec, porque a E é nota de bastante Kardec, densa, né? ela é bastante densa e eu vou deixar você que está aqui, estamos em sintonia, o que que você chama a atenção dessa nota de Kardec aqui, quando ele comenta, então, a concepção de caridade? Então, eu vou começar até um pouquinho antes da caridade, a concepção de caridade que está no segundo parágrafo, chamando atenção para o primeiro parágrafo, quando ele coloca amor e caridade como complemento da lei de justiça, pois o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fossem feitos. Isso é o sentido da caridade segundo Jesus. Onde é que mora a nossa imensa dificuldade? Como nós ainda, e vimos no estudo anterior, na conversa anterior, nós ainda rateamos na compreensão da verdadeira justiça, nós também estamos muito distantes de entender o que seja o verdadeiro amor e a verdadeira caridade. Aham, Então, Kardec vai dizer para nós que aí ele traz primeiro a ideia da caridade material, que não se restringe à esmola, não é? E aí ele chama a atenção, Pedro, para mim, para um ponto interessante, porque ele faz uma associação da esmola com a posição em que nós nos colocamos quando doamos a esmola. pois é, aí é que entra o ponto importante. O ponto é Aqui importante. é, Então, estamos é, afinados. estamos Quer dizer, afinados. aquele que dá esmola, eu vou passar a palavra para você, muitas vezes se coloca numa posição de superioridade, até mesmo cobrando daquele que recebe a esmola o agradecimento. Exatamente. E aí, deixa eu só fazer um comentário anterior, eu já vou voltar, né? Com Por certeza, quê? estamos conversando. Porque eu não posso deixar de assinalar com um lápis, né, na mão, a Lápis passagem na quando mão. Kardec diz: a caridade não se restringe à esmola e abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Tudo é caridade, né? A maneira de agir, que beleza. Por quê? Porque a caridade, amor e justiça são uma coisa só e tudo se resume à ideia de fazer todo o bem que a gente pode para que desejaríamos que fosse feito conosco, né? Fazer todo o bem para o Agir próximo. corretamente. Agir Exatamente, corretamente de acordo com a lei. exatamente, exatamente. E aí, qual é o ponto? É que tanto na esmola que você dá se sentindo superior, quanto no
perdão, você se sentiu ofendido porque você considera que o outro fez errado. Então E que você você vale mais do que aquilo que ele está te dizendo. a gente acaba estigmatizando, né, o outro porque o outro fez. Olha como ele me tratou mal, como ele não sei o quê, tarará, e coloca numa posição de inferioridade Porque você se julga moral. superior. Eu Por... não mereço isso. Exatamente, exatamente, exatamente. Então veja que esse comentário acaba ligando uma coisa com a outra. E se a gente não quer, né? Quer dizer, se a gente deseja a gente deve fazer para o outro tudo bem que a gente gostaria que fizesse, a gente gostaria tanto que o outro compreendesse os nossos erros, né? No sentido de dizer, poxa, olha, é, foi um vacilo meu, eu Dois fiz, pesos né? e duas medidas. Dois pesos, duas Quando medidas. sou eu que ajo mal, eu quero a compreensão do outro. Quando é o outro que age mal, quem ele pensa que eu sou? Onde é que ele está que me retribui dessa forma? E vamos Aham, nós lá. Porque o pano de fundo é a pretensão de superioridade, aham, aham, o orgulho, a vaidade, né? aham. E se a gente Existe, pega do ponto de existe vista ainda em nós. E se a gente pega do ponto de vista moral, o que que a gente vai encontrar aqui no final do comentário de Kardec? Ele diz assim: Um fecho maravilhoso. Já, ó, lápis na mão, já grifei. então, o homem verdadeiramente bom sabe elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Isso serve tanto para o material quanto para o moral nesse aspecto. Então, o que que os espíritos superiores fazem conosco, né? A gente está lá, fez uma coisa errada, não sei o quê. Uma pessoa, né, um espírito superior chega para a gente e diz: meu amigo, quem não errou nessa vida? Todos nós passamos por dificuldades. Levanta a sua cabeça que a vida segue e você é capaz e te bota para cima, não é? Isso. E qual seria guardando as devidas proporções, né? O símile disso na questão da caridade material. Não a imposição, o dar, o humilhar com aquilo que nós damos, mas elevar aquele que está socialmente numa posição inferior. E a gente vai ver que a proposta desse elevar é através do trabalho. Com Isso vai certeza. Aí aparecer, é a né? maneira de fazer, quer É, dizer, indo além da atitude pontual de ajudar, mas tentar que essa ajuda seja o mais provisória possível. O que vai fazer um contraponto importantíssimo com aquela ideia que muitas vezes nós alimentamos porque trazemos de um outro tempo em que se pensava a prática da caridade como a doação da esmola, de que nós, para sermos bons, precisamos de muitos pobres em nossa vida, é, para que a gente seja caridoso com eles, dando daquilo que nos sobra. é. E é muito curioso porque ao longo de toda a história do espiritismo, as casas espíritas, e aqui não vai crítica a ninguém, porque a gente sempre espera que as pessoas façam o melhor que elas podem, né? Se restringiram, na grande maioria, a dar cesta Prática da básica, caridade material. dar cesta básica, dar não sei o quê, tarará, tarará. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que não está aqui no Livro dos Espíritos e que é um complemento muito importante para essa ideia do elevar, né, que está aqui no comentário, né, elevar a seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. E Bem nesse lembrado. item, que é o item 3, diz assim, no finalzinho, é uma mensagem de Kardec, não é um comentário de Kardec.
A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Isso é muito bom. Então, esse elevar a seus próprios olhos aquele que lhe é inferior é encontrar naquele que é inferior virtudes, né? Para Exaltar essas ressaltar, virtudes, para ressaltar. ressaltar essas virtudes e, no limite, inverter os papéis. Olha, mas eu estou vendo que você sabe fazer isso. Nossa, mas isso é tão importante para mim. É, E você inverte os papéis, né? E não aquela posição de superioridade em que, nossa, se não fosse por você, se não fosse, né? Pelo aquilo que nós estamos fazendo pelo outro, o que que seria do outro, né? veja bem o que eu estou fazendo por você. Pois é, né? E principalmente de julgamento do outro, né? Mas que será que ele fez para estar nessa situação, né? O que que ele vai fazer com que aquilo que eu estou dando para ele, né? E aí a gente tem uma série de armadilhas Né? nesse tipo de ação, Derivações perigosas, né? Muito uma perigosas. má compreensão. Muito Então bem, eu, vamos ao 887. sim, eu só queria deixar registrado que eu acho que a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é um complemento necessário para essas questões relativas à caridade. Bem lembrado. Pronto. Vamos aqui ao amor aos inimigos, então? Agora vem o amor aos inimigos, né? Né? Foi alguma coisa que eu adiantei Pois também, né? é, Quer pois é. dizer, o que é amar aos inimigos? E a gente vai amar os inimigos como ama os amigos, os afetos? Os É, espíritos dizem que não, não é? é, Não dá para ter pelo inimigo, por aquele que age mal conosco, um amor terno e apaixonado. Os espíritos não pouparam nessa hora a é, qualidade. é, Amor terno e apaixonado vai ser máscara, não é, é? Porque não, a lógica do nosso sentimento é de proteção, é de defesa, é de receio é. naturalmente. E eles vêm dizer para nós que não foi isso que Jesus disse, não é isso que Jesus está te pedindo. Ele está dizendo que é perdoar o mal feito. E para perdoar o mal feito, Pedro, só há uma maneira. Aí a doutrina espírita vem corroborar, fortalecer, esclarecer a palavra de Jesus, porque vem nos dizer o quê? Que nós somos espíritos em evolução com possibilidades e compreensões diferentes. Aquele que ainda age no menos bom, como eu também até pouco tempo atrás agia, ou às vezes involuntariamente ajo ainda, está num processo de aprendizado, de aperfeiçoamento. Então, estamos todos factíveis desses enganos, porque ainda não vivenciamos a lei de Deus da melhor maneira. É, claro, todos Então, nós é o estamos no que diz caminho, né? aqui. Então, a gente tem que dizer, é o que disse Jesus, ele resumiu numa frase, que a doutrina explica para a gente, mas Jesus faz umas sínteses. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. É, Então, é, se nós não sabemos também fazer aos outros, como nós queremos também ser é, perdoados naquilo que ainda nos escapa a compreensão e a vivência. Agora, independente, tá bom, você ficou magoado, ficou disso, daquilo. Primeiro lugar, não revida. é, Em segundo lugar, que isso não impeça você de agir no bem. é, Agir no bem não apenas em atitudes, porque às vezes o inimigo nem quer olhar para a gente, mas de desejar o bem do outro. Porque também, às vezes, a gente faz uma ação disciplinadamente, mas o coração ainda está carregado de, de, de irritação, de é, antipatia, não é? De queixas, de mágoas. E aí
não vale muito não, né? Essa ideia, né, de retribuir o mal com o bem é sempre difícil, né? E aí vale aquilo que é a ideia do teu coração puro, né? Quer dizer, tá tudo certo, né? Então, segue em frente, tá tudo certo. A ideia do coração puro, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, é muito importante, porque Jesus vai dizer, né? Se você tem alguma coisa, né? Ou alguém tem alguma coisa contra você, vai, antes de fazer a, a oferenda, né? É, Vai e reconcilia-te com o adversário. Então, purifica teu coração em relação àquela situação, né? Nem sempre a gente consegue diretamente, mas é importante que a gente esteja resolvido com a situação. Esse é o ponto principal, né? é isso aí. Muito bem. Aí a gente tem aqui duas questõezinhas mais sobre a questão da esmola, que a gente precisa só chamar atenção para essa ideia, que eu acho que é uma ideia muito importante aqui da questão 888, que não é simplesmente de dizer que a esmola degrada ou não degrada, porque isso a gente já sabe, humilha, não é o melhor, né? Mas que eu acho que o ponto central dessa questão está em que é, É importante que o outro não precise. exatamente, é importante que o outro não precise da nossa boa vontade, né? É, A gente deveria, por isso a ideia do trabalho, a gente deveria fazer uma sociedade de tal forma em que as pessoas tivessem elas as condições de, de prover a sua própria vida. aí a gente já está falando de um compromisso com o coletivo. Então, a Exatamente. verdadeira caridade vai além dessa participação de um com um, individual. Vai também numa ação sua no mundo, questão 132, não é? Né? A nossa contribuição para que a obra da criação aconteça, porque a obra é perfeita, mas que as suas manifestações na nossa vida sejam perfeitas também. É. Mas o mais surpreendente aqui é que é, eu acho que o encaminhamento que tem aqui, ele vai nessa direção, né? Não excluindo, claro, como a caridade abrange todos as instâncias da nossa vida, ela não exclui inclusive a material, essa Isso por relação mais 14. direta, É, eventualmente, não é? Mas institucionalmente, né, a gente poderia já pensar formas diferentes de simplesmente dar, que a gente não diz mais a esmola, mas, né, a cesta básica, essas coisas que são a versão moderna, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é que a ideia de fazer, de evitar que exista essa necessidade foi pensada por Paulo. Na segunda viagem de Paulo, como está lá no livro Paulo e Estevão, a finalidade da segunda viagem qual é? Arrecadar fundos para que a igreja de Jerusalém não precisasse das doações dos fariseus para manter seus doentes. E como é que Paulo pensava que isso ia ser resolvido? Fazendo com que aqueles que ficassem saudáveis trabalhassem. as oficinas de trabalho. Exatamente. E aí o que que acontece? Essa dependência da doação é que fazia ligação de Tiago com os fariseus e impunha à igreja de Jerusalém a necessidade de ter aqueles ritos Atender, exteriores, atender aos à ritos exteriores. superioridade do Exatamente, a Senhor. circuncisão, rezar de joelhos, essas coisas que assombravam Paulo. Os E Paulo rituais, falou: a gente precisa se livrar disso. A gente não pode ficar essa contando com a boa dependência. vontade dos outros. Então, vamos instituir aqui
oficinas de trabalho, para que a gente seja autossuficiente. Muito Então, bom, ótima lembrança. essa mentalidade, né, ela não foi incorporada integralmente nas propostas espíritas, né? Não foi incorporada É integralmente, verdade. né? Muito Bom, bom. mas vamos lá. E aí, A no gente, subquestão A, ele vai isso, perguntar ele vai falar da forma de fazer, né? isso, Mas isso, quando for preciso ajudar o outro, isso. dar a Eu queria chamar, esmola, fala, fazer. isso. Eu queria chamar a atenção aqui que nessa resposta os espíritos vão fazer menção diretamente aos temas do capítulo 13 do Evangelho. Sim, Então, por exemplo, no primeiro parágrafo, né? Ele vai dizer que o importante não é necessariamente dar ou não a esmola, mas a maneira como ela é dada. E isso. diz: o homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado. Sem Ir ao esperar que ele lhe estenda a mão. sem esperar que ele lhe estenda a mão. O que é isso? É a ideia dos infortúnios ocultos. Segundo item do capítulo 13, Isso. né? É, E aí, depois, aqui no parágrafo seguinte, ele vai falar que a caridade é bondosa, não sei o quê, que não impõe, né? Que não busca humilhar o Agir próximo. com delicadeza, sem Aham, soberba. aham. No parágrafo terceiro, ele vai falar da ostentação, que é exatamente o primeiro item. Fazer logo uma selfie do momento da doação. Olha eu aqui. Pá, eu tinha comentado, eu comentei recentemente no centro sobre sobre esse fazer o bem sem ostentação. E é exatamente isso que eu me lembrei. O pessoal está fazendo as coisas e querendo like das pessoas, né? Like, né? Botando fotos, não sei o quê. Gente, a ideia é outra, né? Então, Há aí vou agora tentar aliviar um pouquinho. Porque também você, às vezes, tudo é a intenção. Você está botando para fazer uma propaganda do trabalho, para pedir ajuda para o ah, trabalho, é uma coisa. Ou você está também se exibindo. Olha é, aqui. mas Aí a gente não pode exatamente, julgar. A exatamente, gente exatamente. não tem como julgar. Eu fiz esse comentário. Falei assim: olha, eu já recebi comentários das pessoas dizendo assim, mas vem cá, a gente não pode divulgar o trabalho? Bom, É. você pode divulgar o trabalho, você não precisa nem aparecer. Para divulgar o trabalho, você não precisa nem aparecer, né? O que você está querendo quando você está divulgando, né? Então, é, 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 aqui no terceiro parágrafo, ele vai falar do fazer o bem sem ostentação, É. que é o, Ignore a mão esquerda que faz a direita. o que faz a direita. Depois ele vai dizer novamente que nem sempre o necessitado é o que mais pede, os infortúnios Isso. ocultos, né? E aqui no um, 2, 3, 4, quinto parágrafo, ele vai trazer uma ideia que a gente devia fazer um parênteses aqui para comentar essa ideia. É quando ele linka a caridade ao amor. Mas não só isso. Ele diz: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Isso. Isso aqui a gente tem que assinalar porque é quase uma pérola no meio da resposta, que é muito importante, mas é como se fosse uma coisa assim, um cristal que está ali dentro, que a gente está brilhando, a gente tem que, né, olhar para ele com cuidado, né? Olha, eu já tinha iluminado, agora vou grifar e fazer um alerta do lado. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica, né? Então, veja como aqui há uma ligação, há uma unidade na lei, no aspecto moral e no aspecto físico. A Isso. lei de Isso. atração como diz aqui, a lei do amor não, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica.
mostrando essa unidade que a gente separa, né, ah, didaticamente as questões morais das questões materiais, mas Didaticamente. didaticamente, mas elas são uma coisa só. Excelente. Muito Isso, bem. essa E no resposta é último, importante ressaltar, que é dada por Vicente de Paulo, sim, né? sim. E no último parágrafo, ele vai voltar à questão do superior e inferior, não é? Aquela questão do grau de adiantamento que a gente comentou lá no início, né? Isso. E vai falar do Perdão, óbulo. como instrumento para o perdão, né? É. E vai falar do óbulo, que é a chavezinha para ligar com o óbulo da viúva, que Sim, o, é o terceiro item aqui do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja como as coisas estão bem amarradas aqui nesse aspecto, certo? é isso, é isso. Vicente de Paulo, excelente, interessante Kardec ter feito questão de ressaltar que essa instrução, né, para essa pergunta da esmola veio de Vicente de Isso. Paulo. Muito Agora, bem. último aspecto dessa Alexandre, resposta para você grifar aí no seu livro. Porque aqui nesse último parágrafo ele vai falar tanto da indulgência quanto da benevolência. Ele vai dizer, nas quatro sede últimas linhas, indulgentes com os defeitos dos semelhantes, não é isso? isso, E isso, benevolentes para com tudo que vos seja inferior. perfeito, perfeito, é Hum, isso aí. Então, para a gente ler bem a questão 886, que é benevolência, indulgência e perdão, está aí um complemento na questão 888A, isso, certo? na mensagem de Vicente de Paulo. Isso. E na 889 ele fecha esse capítulo da caridade perguntando: e aqueles que estão mendigando por sua própria culpa, É, né? Que se descuidaram e caíram nessa situação de penúria. é, Ainda aí os espíritos vêm dizer da nossa responsabilidade. Certamente, o descuidado, na sua ignorância, no seu mal agir, ele tem uma cota de responsabilidade, mas nós também, que estamos já com uma noção diferente, para não dizer adiantados, nós temos responsabilidade de garantir a essas pessoas a boa educação moral para que elas possam, né, sair dessa posição, como ele diz aqui, de causadores da sua própria perdição. é. Eu gosto de pensar que aqui, é, a, quando ele fala da educação moral, se a gente lembrar, quando falou na lei da igualdade, que fala da desigualdade das riquezas, lembra? Aham, A educação moral também aparece lá. E a gente chamou a atenção de que quando lá aparece a questão da educação moral, ela vem num fio de argumentos de chamar a atenção dos ricos para o mau uso da riqueza, certo. certo? Então, a educação moral, é, ela, num certo aspecto, ela deve ser um ponto de partida tanto para os ricos que se deixam levar Que pelos detém, excessos, detém, seja o que for, do pelos ex... recurso material ao exatamente, conhecimento, à exatamente, virtude, exatamente, quanto para aqueles que aquele também que não tem. daqueles que não têm. Então, porque se a gente olha essa questão 889 descolada das É, questões da desigualdade das riquezas, a gente pode cair num lugar delicado de, olha, eu vou, né? Nós que sabemos
Eu né? tenho responsabilidade com isso, com essa Nós, educação. né, vamos, e aí a gente acaba numa posição proselitista, É, doutrinista, né, de ficar querendo doutrinar todo mundo, porque vou levar a educação moral para as pessoas e esse tipo de coisa. mantendo a ilusão de superioridade. Exatamente, exatamente. Que se a gente fosse tão superior, não estava aqui, né? Vamos combinar, né? Estava lendo isso, né? Já sabia de cor. Vale É, lembrar a educação moral, questão 685, final da Lei do Trabalho, é quando Kardec, falando fala sobre isso. exatamente sobre a desigualdade, né, de acesso às riquezas que Deus provê para todos. Mas não é na lei de igualdade que ele vai falar das desigualdades? Não, eu não sei. Ele fala de desigualdades, mas essa definição de educação moral como a arte de formar caracteres é É, interessante, porque ela é trazida quando ele fala da questão do alimento para todos e das aham. divisões desiguais na lei do trabalho, né? Ah, tá. Alimento, oportunidades para todos, né? Então tá. Então tá bom, não estava me lembrando. Vamos fechar então 685. com amor materno e filial? Pois é, e aí, interessante esse gancho, né? Vou até confirmar aqui, peraí, a 685. Quando ele, depois de falar sobre essas questões todas, é a lei do trabalho, exatamente. Aham, Exatamente, e anota a subpergunta A da 685. aham. Ele faz uma digressão É, que a gente não espera. Muito é. bem. É interessante, né, dentro da lei de amor, justiça e caridade, a, a sagacidade de Kardec, quando ele vem abordar o amor materno e filial, porque ainda é para nós, nesse nosso estágio evolutivo, a maior representação de amor que a gente às vezes conhece, e parênteses bem grande, e às vezes interpreta de uma maneira absolutamente confusa o que seja esse verdadeiro amor, né? Por Aham, aquele a quem amamos, porque somos autoritários, somos impositivos, somos desrespeitosos, somos tudo. é. Em nome do amor, em nome do amor. É, Mas é. eu amo muito meu filho. Eu amo. E tento me comportar bem. Então, Kardec aí faz esse link com essas três últimas questões, né? E ele começa ainda uma vez questionando: esse tal amor materno, paterno e tal, é sentimento instintivo ou é coisa aprendida? É. E ele vai dizer que é instintivo, né? Que Faz é. parte do amor romântico? Né, não. Não, né? Não. Não, mas ele fala que está na natureza, né? Eu acho que essa. Eu acho que Não, ele diz que é uma coisa e outra. é. Ele começa dizendo que é uma coisa e outra. Ah, é. Uma e outra coisa, exatamente. Uma e outra coisa. Então tem essa dimensão, tem as duas dimensões, né? As duas Tem dimensões. as duas dimensões. Porque, inegavelmente, as mães, em geral, têm um sentido de proteção muito grande em relação aos filhos, né? Instintivo, está nos animais. Exatamente, exatamente. Que também está nos animais, né? Só que entre nós, como é uma coisa e outra, nós acabamos fomentando Ainda no sentido donos dos filhos, não só no donos dos sentido filhos. superiores aos filhos. Não, eu acho que não, eu acho que a questão não é essa, eu acho que é nos sentidos vinculados, né? Por- Também, aí já é Porque porque na uma outra verdade extensão da coisa. a ligação é que não é só que não é só material, é afetiva também. Ela cria o laço de vínculo, né? Quer dizer, eu me apiedo do outro, né? Veja Né? bem, cria um vínculo. Agora, nós nos confundimos na hora de materializar o vínculo. O vínculo é um vínculo de amor que pressupõe respeito, liberdade, uma série de coisas que muitas vezes nós, em nome do amor, desrespeitamos. Sim, claro, claro. Mas é muito curioso que ele vai dizer que persiste ao longo, inclusive,
Depois da morte, não é em Depois da túmulo. morte, depois da morte, depois da morte. Quer dizer, é a criação de um vínculo que vai perpetuar-se, independente do tempo, Até né? um dia que será o amor fraternal por todos, né? Mas Pelo conjunto de seres que somos nessa humanidade que ainda pena tanto. é. Mas eu queria chamar a atenção aqui para aquilo que nós falamos quando tratamos do tema similar do casamento lá, daquela história toda, e do celibato, e eu fiz o comentário dizendo assim, olha, quem não tem a experiência da maternidade, da paternidade, né, não tem a experiência disso aqui, que ele vai dizer aqui na resposta. Persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Então, devotamento e abnegação são virtudes desenvolvidas, não é? Na experiência da maternidade e da paternidade. Mas quando você fala assim, não tem, você está focando no aspecto dessa vida atual. Eu posso já ter desenvolvido tanto essa virtude que hoje eu não tenho filhos da carne, mas isso já está, esse devotamento já acontece em alguns espíritos de uma maneira tão graciosa que pressupõe uma larga experiência na maternidade, na maternagem, que é também do pai, a maternagem, que já aquele espírito já traz essa experiência. Veja bem, se o espírito já traz, ele vai desenvolver o devotamento e a abnegação como virtude, que a gente vai ver no próximo capítulo, né? Como uma É, virtude já constituída. no Então, âmbito da ele já perfeição. vai, mesmo que ele não tenha, ele já vai, ao longo das suas experiências, da sua encarnação, ter essa experiência do devotamento e abnegação, porque isso já está aprendido, não é? Certo. O problema do celibato é quando você não desenvolveu plenamente essa virtude, esse aprendizado, e acaba tendo uma vida mais egoísta. Esse que é o ponto, né? Sim. Então, chamar atenção aqui, por isso que eu quis chamar atenção, porque a gente viu a importância, quando a gente estudou o Evangelho, né? A importância do devotamento e abnegação como virtudes fundamentais do nosso crescimento espiritual. Isso, lá no início. Isso, exatamente. E quando há um certo atrito entre pais e filhos, entre mães e filhos, o que que é isso? Entre pais e filhos. Ah, mães não, né? Pais no geral, sem nada muito focado. Prefiro assim. Não, isso é o quê? É uma prova que o filho escolheu. Só lamento. Prova que o filho escolheu, meu filho. Explicação por ter sido mau pai, ou uma má mãe, ou uma mãe perversa, ou mau filho do outra existência. Mas preste Diversificamente, atenção, mas preste começa atenção. abordando a posição do filho. Isso, mas preste atenção. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, É verdade. não é? Cria Então, embaraços ao filho. isso. E o filho vai ter mérito se conseguir vencer esses embaraços, né? Isso aí. Graças a Deus não tenho nenhuma história para contar sobre isso. E, Passo por essa 891 tranquila. Vamos de frente. e no final é quando os filhos causam embaraço para os pais, né? Desgosto, é. Eu espero que você não tenha nada para contar sobre isso também. Também não tenho, porque eu já aprendi com a doutrina de dizer, eles vão viver e vão aprendendo devagarinho. Não faz por mal, não é desamor, é porque ainda não percebeu que pode ter um outro jeito. Para todo mundo, para pais, filhos, irmãos, é o grande desafio. A gente não age assim, mas a gente tem que olhar. Há uma poesia
de Maria Dolores, que ela ela termina sempre com a mesma epígrafe, se a gente pode chamar assim, esse alguém vai viver. Ela foi muito declamada há 50 anos atrás. Depois o pessoal implicou, porque achava que esse alguém vai viver, dependendo de quem lia a poesia, parecia uma coisa meio ameaçadora, meio vingativa. Esse Aham. alguém vai viver. A poesia caiu na desdita. Mas aí quem vai viver, nós todos vamos viver e É, vamos é, perceber que sempre, fechando aqui com os espíritos, sempre colheremos o que semeamos. é. Tá no cabimento, né? Está no cabimento. Isso é o que se ter pais, né? Que nos causam dificuldades ou filhos que nos causam embaraços, tá no cabimento da lei. A gente tem que fazer o nosso melhor em qualquer situação, né? É verdade. E aprender com a experiência, porque não nos resta outra coisa. Então Olha, vamos terminar aqui a nossa conversa de hoje. Terminamos aí mais um capítulo. Vamos para semana que vem começar o último capítulo da perfeição moral. Eu esqueci de falar no início, mas não vou esquecer agora. Se você não viu as nossas conversas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. E vamos agradecer a Deus a bênção dessa conversa, dessa troca de oportunidade que ideia. tivemos de troca de ideias, pedindo a Deus que abençoe a todos que estão nos assistindo agora, a todos nós, encarnados e desencarnados, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Que Deus nos abençoe as oportunidades que temos de ser justos, Aprender. amar e ser caridosos nas Isso, ser justo. infinitas oportunidades que a vida nos oferece. Que Deus nos abençoe. Grande Muito bom. abraço. Até Tchau. a próxima.